A história da segurança e saúde no trabalho no Brasil pode ser traçada em um panorama cronológico da legislação prevencionista brasileira. Neste vídeo, vou te contar a história da segurança do trabalho no Brasil entre os anos de 1830 aos anos de 2007. Ao todo, 177 anos de história prevencionista. Em nosso país, a primeira lei relacionada à segurança foi criada em 1830, que regulava sobre a prestação de serviços e era direcionada aos brasileiros e estrangeiros. 1833. O Brasil encontrava dificuldades em conseguir mão de obra livre por causa do trabalho dos escravos, que era bem mais lucrativo. Apesar de já existir a lei, não existia preocupação com a segurança e saúde no trabalho. O trabalho ainda era totalmente braçal e os serviços de lavoura estavam em expansão. Com a abolição da escravatura, surgiu uma grande dificuldade na transição do trabalho escravo para o trabalho livre. 1891. Início da ação prevencionista pelo advento do Decreto-Lei nº 1313, de 17 de janeiro de 1891, que se referia à proteção ao trabalho dos menores, institui a fiscalização permanente nas fábricas em que trabalhassem menores, a cargo de um inspetor-geral, subordinado ao Ministério do Interior, e proíbe o trabalho de menores de 12 anos, salvo aprendizes na indústria têxtil, 8 a 12 anos. 1919. Promulgada a Lei nº 3.724, a primeira lei brasileira sobre acidentes de trabalho com o conceito do risco profissional. Essa lei contra acidentes surgiu quando Rui Barbosa, em sua campanha eleitoral, preconiza leis em função do bem-estar social e segurança do trabalhador. Foi alterada ainda em 1919 pelo Decreto nº 13.493. 1920. Reforma Carlos Chagas. Criou o Departamento Nacional de Saúde Pública e, nele, a Inspetoria de Higiene Industrial e Profissional. 1930. Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio no governo Getúlio Vargas, pelo Decreto nº 19.433, de 26 de novembro de 1930. 1934. Promulgada a terceira Constituição do país, com pouca participação popular. A Carta Magna adotou medidas de proteção ao trabalhador, regulamentou o trabalho da mulher e do menor e a jornada diária de 8 horas, instituiu o salário mínimo, reconheceu os sindicatos e centralizados os serviços médicos de saúde. O acidente de trabalho, entretanto, não foi contemplado com grandes avanços. Ainda neste ano, o Decreto nº 24.637 apenas classificava as indenizações por tipo de acidente. 1936, na Light e Power, hoje é a AES Eletropaulo Bandeirante, cuja atividade oferecia um alto risco de mortes aos seus trabalhadores, formou-se a primeira comissão de análise das causas dos acidentes de trabalho. 1939, foi oficializada a criação da Comissão Especial de Prevenção de Acidentes, CEPA, da Light, uma das empresas precursoras em segurança do trabalho. A CEPA concluiu que as principais causas de acidente de trabalho eram o fator humano, o ato inseguro e imprudente do empregado e o fator mecânico, relativo às condições dos equipamentos no ambiente de trabalho. Como estratégias de combate, foram organizadas visitas nos locais onde ocorriam os acidentes para, por meio de palestras, buscarem medidas de prevenção. Para essa tarefa, foi designado Jair Fontoura Frota, que se destacou como o autor da frase: "Prevenir acidentes é o dever de todos". A Revolução Industrial só chega ao Brasil na década de 1940, quando as multinacionais chegaram a se instalar no Brasil e várias normas de segurança foram trazidas junto com elas. 1941. Empresários fundaram no Rio de Janeiro a Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes, a BPA. 1943. Criação da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, onde o capítulo 5 referia-se à segurança e medicina do trabalho, conforme o Decreto-Lei nº 5.452. A CLT foi um instrumento jurídico que viria a ser prática e efetiva da prevenção no Brasil. 1944. Advento do Decreto-Lei nº 7.036, que no artigo 82 obrigava as empresas a organizarem comissões internas com representação dos empregados, para estimular o interesse pelas questões de prevenção de acidentes. 1953. A Portaria número 155 de 1953, no segundo governo de Vargas, regulamentou a organização e o funcionamento das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Surgiu a primeira legislação acidentária com um caráter reparador, gerando condições de atendimento e de benefícios ao trabalhador, que sofria lesões decorrentes das atividades ou operações realizadas no ambiente laboral, procurando restabelecê-lo o mais rapidamente possível para minimizar os prejuízos decorrentes deste evento negativo, que é o acidente de trabalho. Foram criadas as carreiras de engenheiro de segurança do trabalho, inspetor do trabalho e médico do trabalho.
Ainda em 1953, o Decreto-Lei nº 34.715 institui a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, SPAT, a ser realizada na quarta semana do mês de novembro de cada ano. 1955, a Portaria número 157 definiu a coordenação e uniformização das atividades da SPAT e definindo a realização do Congresso Anual das CIPAs. 1960, a Portaria número 319 regulamentou o uso dos equipamentos de proteção individual, EPIs. 1961, o Congresso Nacional da CIPA passa a se denominar Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. 1966, em 21 de novembro foram unificados os Institutos de Aposentadorias e Pensões, cuja filiação era por categorias profissionais, criando o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. 1967, pelo Decreto-Lei nº 229, de 28 de fevereiro de 1967, foi criado no Brasil o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, facultativo, e a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 1968, a Portaria número 3.456 reduziu de 100 para 50 o número mínimo de empregados como limite obrigatório para a criação da CIPA nas empresas. 1972, a Portaria número 3.237, do então MTB, estabeleceu a obrigatoriedade do SESMIT nas empresas conforme o número de empregados e o grau de risco. Este foi o divisor de águas entre a fase do profissional espontâneo e o legalmente constituído. Esta portaria criou os cursos de preparação dos profissionais da área e estabelece a função do supervisor de segurança do trabalho. 1975, a Portaria número 3.460 instituiu a obrigatoriedade dos serviços de segurança e medicina nas empresas. 1976, por meio do parecer número 775 de 76, foi criada a função inspetor de segurança. 1977, a Lei nº 6.514 altera o capítulo 5 do título 2 da CLT, relativo à segurança e medicina do trabalho, ressaltando que essa modificação deu nova cara à CIPA, estabeleceu a obrigatoriedade, composição paritária, estabilidade aos titulares dos empregados, os eleitos, dentre outros aspectos relevantes, além de parâmetros para a constituição dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, SESMIT. 1978, a Portaria 3.214 regulamenta o capítulo 5, título 2, Segurança e Medicina do Trabalho, da CLT 14, por meio da qual são aprovadas as normas regulamentadoras NR relativas à segurança e medicina do trabalho, que inicialmente foram 28. A publicação representou um dos principais impulsos dados à área de segurança e medicina do trabalho nos últimos anos. 1985, a Lei nº 7.410 dispõe sobre a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e chama para o Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, a responsabilidade do registro do técnico em segurança do trabalho, criando a profissão até então exercida pelos supervisores de segurança do trabalho, anteriormente denominados inspetores de segurança do trabalho. 1988, a Portaria número 3067 aprovou as normas regulamentadoras rurais, NRR, relativas à segurança do trabalho na área rural. Essas NRR foram revogadas 90 dias após a publicação da NR 31, referente à segurança e saúde do trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e agricultura. Ainda em 1988, com o advento da Constituição Federal, CF, que estabeleceu várias premissas para a prevenção de acidentes e responsabilidades dos empregadores, ocorreram mudanças profundas no trato da questão. No capítulo 2 dos Direitos Sociais, no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal CF, ficou estabelecido o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Nesse caso, ficou configurado a culpabilidade que condicionaria a responsabilidade do empregador. 1991. A Lei nº 8.213/91 criou o Regulamento de Benefícios da Previdência Social, que estabeleceu o conceito legal de acidente do trabalho, artigo 19, doenças do trabalho e doenças profissionais, artigo 20, e de trajeto, e os eventos que se equiparam em termos de benefícios aos acidentes do trabalho, artigo 21. A Lei nº 8.212/91, Lei Orgânica da Previdência no capítulo 4, da Contribuição da Empresa, artigo 22, da contribuição a cargo da empresa à Seguridade Social, para financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213. Regulamento da Previdência define que
1% para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado leve, 2% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio, 3% para as empresas em cuja atividade preponderante em risco seja considerado grave. Brasil, 1991. Artigo 22. Também estabelece a obrigação da empresa em comunicar os acidentes de trabalho às autoridades competentes. Ainda no inciso 4, parágrafo 3º, fica estabelecido que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso 2 deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Brasil, 1991. 1997, funda-se em São Paulo a Associação Agência Brasil de Segurança, ABS, com o propósito de coordenar e divulgar estudos técnicos e promover a prevenção em um escopo maior e mais completo, objetivando gerar e divulgar conhecimentos, contribuindo com o poder público e com a iniciativa privada neste sentido. 2002, pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro, ficou estabelecido no parágrafo único do artigo 927 que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. Brasil, 2002. 2007. De acordo com o Nexo, 2015, em 2007 foi criado o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, NTEP, uma metodologia que objetiva identificar quais doenças e acidentes estão relacionadas à prática de uma determinada atividade profissional pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, no Brasil. Ele foi implementado em abril de 2007, mudando imediatamente o perfil de concessão de auxílios doença de natureza acidentária. Essas foram datas importantes e significativas na história da segurança prevencionista no Brasil.